A gigantesca variedade de criaturas estranhas e não identificadas que as pessoas na internet relatam encontrar é bem surpreendente, principalmente porque muitas delas são avistamentos que não podem ser facilmente explicados, alegando que o indivíduo apenas confundiu sua sombra com o bicho-papão. De encontros relatados com criaturas sem rosto e membros super longos, a ser perseguido por humanoides gigantes cobertos de pelos com pés de 36 centímetros. Vem comigo conferir os encontros mais assustadores com predadores desconhecidos, que com certeza vão te dar arrepios na espinha. A coisa de braços longos. No ano de 2017, um usuário anônimo do Reddit, que chamaremos de Adam, compartilhou uma experiência que teve aos 11 anos de idade. Morando em um pequeno bairro do sul de Oklahoma, cercado por florestas. Em um dia de verão nos anos 90, um amigo de classe de Adam veio com seu irmão de 8 anos. Os meninos passaram o dia se divertindo, explorando a floresta. Mas ao voltar à tarde por uma trilha tranquila e coberta de mato, uma sensação realmente distinta se apoderou deles. Eles estavam sendo observados. E então, Adam avistou uma figura parada a cerca de 30 metros nas árvores, olhando para eles, totalmente imóvel. A criatura estava parcialmente obscurecida por galhos, mas a insidiosidade de sua aparência era inconfundível. Tinha mais ou menos uns 2 metros de altura, com pele branca e empoeirada. Braços longos pendentes e o mais enervante de tudo, sem características faciais distinguíveis. Com certeza não parecia humano. E nem como qualquer animal que Adam já tivesse visto. Os garotos começaram a correr na hora para um campo adjacente, mas a criatura acompanhou eles dentro da linha de árvores. E ela se moveu sem nenhuma dificuldade pelas folhagens, como se os pés mal tivessem tocando o chão. Foi apenas quando eles cruzaram para outro campo perto do bairro de Adam que a figura desapareceu de repente. Mas os seus problemas não acabaram. Em sua pressa, os garotos se separaram do irmão de 8 anos do amigo de Adam, o que significa que eles iriam precisar voltar. Por sorte, assim que chegaram ao portão que levava ao campo anterior, o garoto de 8 anos, com lágrimas nos olhos, veio correndo. O pobre garoto se recusou a falar durante horas, e quando finalmente conseguiu, o sangue deles gelou. Ele revelou que enquanto estavam correndo, ele tropeçou e caiu. E quando conseguiu olhar para cima, ele viu a criatura parada perto dele, apenas observando, totalmente imóvel. Mesmo quando o garoto se levantou e saiu correndo. Até os dias de hoje, os garotos não conseguiram encontrar uma explicação racional para o que viram. Nem porque a criatura parou de persegui-los sem fazer nada. A menos que Oklahoma tenha uma população de girafas super rápida e muito pálida que eu não conheço, parece que a verdadeira identidade dessa criatura, aparentemente curiosa, porém bem assustadora, vai permanecer um mistério. E você, consegue identificar esse predador desconhecido? Diz aí nos comentários. O Uivador da Noite. Depois de compartilhar a próxima história, o Redditor Gangbangsters definitivamente vai pensar 2 vezes antes de montar acampamento no meio do nada de novo. Muito animados para um fim de semana fora, ele e sua namorada chegaram ao acampamento na Sequoia National Forest, agradavelmente surpresos que, além deles, os únicos outros habitantes eram o anfitrião do acampamento e uma senhora mais velha com um cachorro. O casal rapidamente preparou tudo e se estabeleceu em seu local isolado enquanto o sol se punha. Mas essa reclusão pacífica não iria durar muito tempo. Naquela noite, o casal foi acordado pelo som de algo vasculhando as latas de lixo ao redor do acampamento. Estando em um país com ursos, os gangbangsters trancaram e destrancaram o seu carro com seu chaveiro para tentar assustar a criatura, mas ela continuava voltando mesmo assim. Eventualmente, o barulho parou, apenas para ser substituído pelo som sinistro de vacas gritando, vindo de um campo a pouco mais de 90 metros de distância. Inicialmente, eles presumiram que as vacas estavam sendo atacadas por coiotes. Mas foi então que mais um barulho se rompeu no ar. Um uivo muito profundo e retumbante que lentamente aumentou de tom. E não parou por aí. Por todo o acampamento parecia que galhos estavam sendo arrancados das árvores, apesar do clima estar totalmente calmo. Quando o Redditor disse que já bastava, ele decidiu pegar uma lanterna e olhar pela janela da barraca. E para o seu horror, ele viu algo tão grande correndo que o chão tremia sob seus pés. A criatura então soltou outro uivo retumbante e desapareceu na escuridão, deixando nada além de um silêncio para trás. O Redditor e sua namorada passaram a noite apavorados e sem dormir. E no momento em que o sol nasceu, eles partiram para examinar o acampamento. Estranhamente, apesar de tudo o que ouviram à noite, as latas pareciam totalmente intocadas. As árvores ao redor estavam intactas. E a única evidência de seu visitante era uma pegada de aparência humana muito suspeita. Mas, no entanto, era muito maior do que um pé de ser humano comum.
O Redditor, como um cético autoproclamado, tentou ser mais racional, mas ele simplesmente não conseguia afastar a sensação de pavor sobrenatural que estava sentindo. Principalmente porque uma velhinha que estava com o cachorro decidiu sair correndo em um pânico. Sem surpresa, o Redditor seguiu aquele exemplo. E enquanto discutiam sua experiência na viagem de volta para casa, a namorada de Gangbangster foi rápida em descartar a possibilidade de seu visitante noturno ter sido um urso. Ela puxou várias gravações do YouTube que as pessoas capturaram nas florestas da América do Norte, que alguns alegam ser o uivo do infame criptídeo semelhante a um macaco, o Sasquatch. Embora parecesse totalmente ridículo para um Redditor cético no início, uma gravação em particular causou um calafrio na sua espinha. O som parecia exatamente idêntico ao que eles ouviram. Escuta isso. Bem arrepiante, não é? Com barulhos como esse ecoando enquanto eles tentavam dormir, não é de admirar que a velha não quisesse ficar por perto. Mas eu vou dizer o que não soa nada assustador, e de fato soa bem agradável para falar a verdade. Se inscrever no Fala Série apertando aquele sininho vai garantir que você nunca perca nenhum dos meus conteúdos estranhos e maravilhosos. Tudo feito? Maravilha! E agora nosso próximo predador desconhecido. Parceiro de caminhada. Em 2012, a Redditor Banana Bread estava curtindo uma caminhada solo nas Montanhas Azuis da Austrália, quando decidiu acampar a cerca de 100 metros da trilha, completamente fora de vista. Mas quando ela estava ficando sonolenta e prestes a pegar no sono, ela foi assustada com o som do que parecia pés correndo através do mato. Mas como os passos pareciam muito leves e rápidos para ser uma pessoa, especialmente considerando a espessura da vegetação rasteira, ela atribuiu a coisas caindo naturalmente das árvores. Na manhã seguinte, ela arrumou todas as suas coisas e continuou com a aventura. Ela passou por algumas pessoas indo na direção oposta, mas logo se viu totalmente sozinha mais uma vez. Os únicos sons eram dos pássaros nas árvores e seus próprios pés no caminho. Mas então, de repente, outro som surgiu, um galho se quebrando em algum lugar logo atrás dela. Ela decidiu parar para olhar, e quando se virou, quase teve uma parada cardíaca. Bem ali, nas sombras entre os arbustos, uma criatura espreitava, com membros longos e mais de 2,70 metros de altura, e pele cinza, gigantescos olhos negros e uma cabeça anormalmente grande. Banana Bread estava cheia de puro pavor, e sentindo seu batimento cardíaco batendo em suas têmporas. Ela de repente percebeu que estava correndo. Sem olhar para trás, ela simplesmente não parou, até encontrar outras pessoas no caminho. Ela então tentou explicar tudo, e apesar de não entendê-la totalmente, eles perceberam que ela estava extremamente aflita, e a deixaram caminhar com eles pelo resto do caminho. Quanto à criatura, ela estava totalmente convencida de que era um alienígena. A criatura não tinha nenhum pelo, e além disso era muito mais esbelta que qualquer animal conhecido, australiano ou não. Além disso, o comprimento de seus membros e a cabeça aumentada combinavam com a imagem frequentemente relatada de um alienígena tipo cinza, embora muito mais alto que o normal. Ainda assim, porém, existem outras explicações possíveis. Banana Bread poderia ter experimentado pareidolia, que é um conhecido hábito do cérebro humano de ver padrões ou imagens, muitas vezes com um rosto, em objetos inanimados. Com a pareidolia considerada, é possível que o chamado alienígena não fosse nada mais do que apenas uma árvore mal iluminada e deformada pelos galhos tortos. Para comparação, imagine a última vez que você apagou as luzes à noite e, de repente, não tinha certeza se aquela forma na cadeira era realmente uma pessoa ou um casaco que você colocou sobre. Sua cabeça pode ter dito que era seu casaco, mas você provavelmente preferiu acender as luzes. No entanto, se a pareidolia foi realmente a culpada, eu realmente consigo entender aquela australiana por não ter ficado para trás e tentar descobrir. O sistema de amigos. Os acampamentos de verão são famosos pelo compartilhamento de histórias assustadoras ao redor da fogueira. Mas e se o seu acampamento acabasse sendo a história assustadora que estava sendo contada? Foi exatamente isso que aconteceu com Delight 98. O Redditor fez uma viagem de escoteiro onde dividiu uma cabana com 20 outros garotos e teve que caminhar mais de 200 metros por uma estrada de cascalho toda vez que precisava ir ao banheiro comunitário. Certa noite, depois de algumas histórias bem assustadoras, Delight 98 partiu por aquela estrada de cascalho com um de seus amigos. Depois que usaram o banheiro, enquanto a dupla voltava para a cabine, as coisas começaram a tomar um rumo sinistro, e um medo instintivo inexplicavelmente apareceu. E quando o Redditor olhou para o lado, ele podia dizer que seu amigo sentia o mesmo. Os garotos começaram a andar mais rápido, ambos empunhando seus canivetes de escoteiro como proteção, mas as suas lâminas foram deixadas parecendo um pouco mais do que galhos, quando eles satisfizeram um desejo repentino de olhar para trás.
e viram uma criatura gigante de 3 metros de altura, coberta de pele, com orelhas de gato, e curvada em 2 pés logo atrás deles. Assim que eles viram essa criatura, cuja aparência estranhamente bípede combina perfeitamente com essa estranha fera que circula na internet desde 2017, supostamente capturada no deserto de Wisconsin, os garotos gritaram e correram direto para a cabana. A criatura começou a uivar, e dava para ouvir os seus passos pesados atrás. O Redditor e seu amigo bateram na porta da frente da cabine, e no momento em que eles entraram, fecharam a porta e trancaram. Qualquer alívio, no entanto, foi interrompido quando eles se lembraram da porta dos fundos, que realmente não podia ser trancada. Apesar da maioria dos escoteiros estarem perplexos com o pânico repentino, juntos todos empurraram uma mesa contra a porta dos fundos e ficaram de guarda com seus canivetes prontos. Olhando através da escuridão lá fora, todos estavam ouvindo com atenção. Qualquer suspeita de brincadeira desapareceu quando a criatura se aproximou da porta dos fundos e bateu contra ela, tentando arrombar. D-Light 98 começou a esperar o pior, mas quase tão rápido quanto o terror envolveu aqueles garotos, as pancadas de repente pararam, substituída por um silêncio assustador. A criatura aparentemente tinha desistido e deve ter se esgueirado para algum covil horrível de onde ela veio. Não que isso faria os garotos dormirem melhor aquela noite. E quando os adultos visitaram a cabana pela manhã, eles apenas riram ao ouvir a história ridícula. O que realmente não é nenhuma surpresa, considerando que garotos jovens e bem imaginativos nem sempre são vistos como uma fonte confiável. Mesmo assim, os garotos não deveriam ter sido dispensados dessa maneira. Mesmo não sendo um criptídeo sedento por sangue, com certeza poderia ter sido um igualmente perigoso puma, lobo ou até mesmo um urso na área. Especialmente porque os ursos tendem a emitir ruídos uivantes, podem ficar em pé nas patas traseiras e fazer ataques simulados quando confrontados. Felizmente, D-Light 98 e os escoteiros nunca mais viram essa criatura, e a falta de preocupação dos supervisores do acampamento, felizmente, não teve consequências trágicas. Mas mesmo assim, tenho a sensação de que as idas ao banheiro foram reduzidas ao mínimo depois daquilo. Caçador caçado. Sendo um caçador muito experiente, o entusiasta de florestas e vida selvagem chamado John Fina de Kentucky tem sorte suficiente de possuir um campo de tiro perfeito para testar as suas novas armas de fogo. Certo dia, depois de comprar um rifle estilo AR-15, John decidiu dar uma voltinha e entrou na floresta. Mas à medida que ele ia se aprofundando, os cabelos de seu pescoço se arrepiaram quando ele se deu conta da sensação familiar e enervante de estar sendo observado por alguma coisa. Embora ele rapidamente tenha ignorado e continuado sua caçada. Mas, no entanto, ao continuar ele começou a ficar tão inquieto que decidiu parar para carregar o seu rifle, examinando atentamente as árvores o tempo todo. De repente, John sentiu o cheiro de algo muito podre, como se fosse carne deixada ao sol. Ele olhou ao redor e logo atrás dele estava o que restava de um gambá. Parecia estar fresco. Fresco demais para explicar aquele cheiro muito intenso. Tinha alguma coisa sobre esse gambá que não fazia sentido para John. Ele tinha certeza de que não estava lá quando passou antes, quase como se alguém tivesse deixado esse animal morto ali, para ele. Mas, não sendo muito paranoico, ele ignorou seus instintos e continuou, confortado pela nova arma de fogo que ele tinha acabado de comprar. Mas quando John se aproximou de um campo em que muitas vezes suas vacas pastavam, ele ouviu um forte barulho no riacho adjacente. Ele virou em direção ao barulho, mas o que ele viu fez o seu sangue simplesmente gelar. Uma criatura humanoide, com pelo menos 2,40 metros de altura, muito magra e com pele de veado marrom clara, esticada em seu pescoço, caminhou lentamente para o riacho. No momento em que a criatura olhou para ele, o Redditor em pânico tentou preparar a sua arma, mas apesar de ser um kit novinho em folha e notoriamente confiável, a arma acabou emperrando. John prendeu sua respiração quando a criatura começou a se mover, mas em vez de atacar ele, ela se virou e saiu correndo, silenciosamente. Compreensivelmente, John também não ficou por perto. Ao chegar em casa em segurança, ele contatou um amigo com amplo conhecimento de criptídeos, que tinha certeza de que John havia encontrado um Wendigo. Essas criaturas malévolas e canibais são originárias do folclore nativo americano, e inúmeras pessoas online realmente afirmam, autênticas ou não, que capturaram fotos como essas. Os avistamentos de Wendigo relatados são frequentemente acompanhados por um cheiro inexplicável de morte, que se alinha com o encontro de John com aquele cheiro aparentemente impossível de podridão perto do gambá. Mas apesar de ter percorrido o mesmo caminho inúmeras vezes depois daquele dia, John nunca mais se deparou com aquela criatura.
E sem nenhum tipo de prova concreta ou avistamentos comparáveis nessa área, a palavra de John continua sendo a única coisa. Quanto uma explicação mais fundamentada, o Wendigo de pele elástica poderia ter sido um urso sofrendo de sarna. Uma condição de pele que resulta em perda de cabelo, potencialmente percebida como maior do que era devido ao estado de espírito assustado de John. Mas seja qual for o caso, porém, acho que é seguro assumir que John se certificou de que sua arma de fogo estava realmente funcionando antes de sair para aquela floresta misteriosa de novo. Olhos como fogo. Quando criança, em uma noite fria de novembro em Fort Gay, West Virginia, a jovem Scarlett, que compartilhou sua história no liveabout.com, estava se instalando na primeira noite na nova casa isolada de sua família. A família passou o dia inteiro desfazendo as malas, e por volta das 11 horas, ela estava exausta. Depois de se aconchegar na cama em um dos quartos do primeiro andar, ela estava olhando pela janela sem cortina, meio sonolenta, quando viu uma coisa que iria assombrá-la para sempre. Uma figura alada de uns 2 metros de altura estava sentada em uma árvore. Scarlett se sentiu congelada quando seus olhos vermelhos e brilhantes olharam diretamente nos olhos dela. Assim que Scarlett conseguiu encontrar forças para se esconder debaixo das cobertas, algo muito pesado bateu em sua janela. Scarlett, pensando que a criatura tinha voado e estava tentando entrar, pulou da cama e saiu correndo pela casa enquanto gritava. Lágrimas escorriam de seus olhos quando sua mãe a encontrou. Mas mesmo depois de explicar o que viu, os seus pais, sem nenhuma surpresa, não acreditaram nela. Mas só porque os seus pais acharam bem fácil descartar o que aconteceu, não significa que seria fácil para Scarlett. 32 anos depois, ela e seu marido foram ver as profecias do Mothman em um cinema, quando as memórias de Scarlett voltaram à tona naquela noite em específico. Tudo sobre o Mothman, ou Homem-Mariposa, descrito no filme, assim como avistamentos do mundo real, uma criatura humanoide com olhos vermelhos e brilhantes e asas de 3 metros. Parecia tão incrivelmente familiar que Scarlett acreditou com todo o seu coração que era isso que ela tinha visto. Especialmente considerado que Fort Gay fica a apenas 130 quilômetros ao sul de Point Pleasant, onde muitos avistamentos originais do Mothman ocorreram. Será que Scarlett realmente viu esse criptídeo? Ou será que ela tinha sido erroneamente assustada, em seu estado semi-adormecido, por uma coruja particularmente grande, possivelmente da subespécie Stygia? Conhecida por seus olhos vermelhos reflexivos? Você decide. Lutar ou assustar? No lado nordeste do Monte St. Helens, no estado de Washington, existe um lugar conhecido como Ape Canyon. Mas sem populações de macacos selvagens oficialmente documentados nos Estados Unidos, você pode estar se perguntando como o Canyon recebeu esse nome em comum. Bem, tudo teve início em 1924. Um grupo de 5 garimpeiros com uma cabana na área, um certo dia estava a caminho de um lago próximo, quando de repente encontrou 4 animais imponentes, movendo-se pela floresta com passos eretos e humanos. Muito parecido com os homens macaco, um geólogo suíço, Louis-François Fernand Hector Delois, afirmou ter fotografado essa criatura nas florestas tropicais da América do Sul 4 anos antes. Mas essa era uma imagem falsa. As criaturas estavam cobertas com longos cabelos pretos. Mas as criaturas que os mineiros encontraram tinham orelhas pontudas, de mais ou menos 10 centímetros. Um dos mineiros, Fred, ficou tão surpreso com as feras que começou a disparar com seu rifle contra elas, assustando as criaturas. Mas a sua violência provou ser um erro. Naquela noite, os mineiros foram acordados por enormes pedras atiradas em sua cabana. E então, grandes corpos começaram a bater contra as paredes e a porta. Os homens macacos estavam em busca de vingança, e eles não estavam se segurando. Quando os homens macacos finalmente abriram um buraco no teto da cabine, os mineiros abriram fogo na escuridão com as suas pistolas. E essa batalha continuou até o amanhecer, quando o tumulto parou de repente, sem aviso prévio. Os homens saíram correndo de dentro da cabine, e Fred viu brevemente um homem macaco olhando para eles, à distância. Então, de repente, a criatura foi embora. Mas com certeza não iria esquecer. Depois do ataque, Fred escreveu um livro sobre a experiência. Ele acreditava que os macacos eram seres extradimensionais, explicando que ele havia experimentado premonições e visões psíquicas durante toda a sua vida, em que tinha os visto. Sem nenhuma surpresa, suas teorias foram recebidas com contra-teorias. A mais popular sendo uma gangue de jovens locais que bombardeou a cabana como brincadeira. Os guardas florestais também não estavam convencidos. Na opinião deles, os mineiros orquestraram tudo isso, incluindo pegadas de 35 centímetros de comprimento, encontradas mais tarde perto da cabana. Ainda assim, a história foi amplamente divulgada nos jornais de Washington e Oregon naquela época.
Infelizmente, a localização exata dessa cabine não é mais conhecida, mas ainda assim, o Ape Canyon continua sendo um destino muito popular para caminhadas. Claramente, é preciso muito mais do que homens macacos empunhando pedras para assustar as pessoas. O terror vem em pares. Em 7 de junho de 1951, duas famílias do Novo México se encontraram na estação de esqui de Santa Fé para um piquenique, enquanto os adultos preparavam a comida. Janet, de 5 anos, Larry, de 7 anos de idade, e Stephen, com 3 anos, começaram a brincar perto das árvores. Assim que tudo estava preparado, os pais perceberam que as crianças haviam desaparecido. Eles imediatamente começaram a olhar por toda parte, pensando que não poderiam ter ido muito longe. Mas quando suas buscas nas imediações se mostrou infrutífera, eles sabiam que havia apenas um outro lugar para onde as crianças poderiam ter ido: para dentro da floresta. Mas, estranhamente, considerando o terreno íngreme e acidentado que consistia a floresta, atravessá-la parecia bem impossível para crianças daquela idade. Os pais imediatamente chamaram as autoridades, e quando a noite começou a chegar, eles instalaram 2 holofotes gigantes para guiar as crianças e vasculharam completamente a parte inferior da montanha. Mas apesar de todos os seus esforços, a noite se transformou em dia, e na tarde seguinte, as coisas pareciam sombrias. Isso foi até que um buscador voluntário, um pouco menos de 6 quilômetros da montanha, fez uma descoberta surpreendente. Bem no canto de sua visão, o voluntário viu a cabeça das crianças, que estavam se escondendo atrás de um tronco. Elas estavam amontoadas e visivelmente aterrorizadas, mas além disso, estavam bem. Quando a polícia perguntou o que aconteceu, Larry, de 7 anos, os deixou perplexos. Aparentemente, enquanto estavam brincando, as crianças começaram a vagar pela floresta, até perceberem que não podiam mais ouvir os seus pais. Mas, no entanto, o que eles conseguiam ouvir era um rosnado. Logo seguido por um urso saltando dos arbustos e investindo contra eles. As crianças correram com o urso em perseguição. Mas aqui vem a parte mais estranha. O urso não estava trabalhando sozinho. As crianças afirmaram ter visto um gorila patrulhando a área ao lado daquele urso. E as feras os perseguiram noite e dia, até que finalmente eles conseguiram se esconder em algum lugar. É claro que, sendo crianças pequenas, é realmente difícil dizer o que é verdade e o que é imaginação. Além disso, uma colaboração entre 2 animais muito diferentes, um dos quais tende a residir na África, parece bem improvável. Mas, se era a imaginação deles ou não, ainda não explica como essas 3 crianças tão jovens conseguiram percorrer uma distância tão grande na encosta da montanha. Talvez elas realmente estivessem sendo perseguidas, se não por um gorila, talvez 2 ursos. E com a adrenalina dessa perseguição, foi possível escalar aquela área montanhosa? Então, mais uma vez, sem ninguém para testemunhar o que as crianças realmente viram, quem pode dizer que o Pé Grande não estava de férias em Santa Fé? Marca da Besta. Quando tinha 10 anos de idade, o Redditor Nate 0113 participou de um acampamento de verão ao leste do Tennessee. A maior parte da viagem foi normal. Ele fez rafting, comeu comida de qualidade questionável no refeitório e, você adivinhou, ouviu histórias assustadoras ao redor da fogueira. O agradável acampamento deveria durar apenas 4 dias, mas Nate durou apenas 2. E não foi porque ele sentiu falta de sua mãe. Em sua segunda noite no lugar, Nate teve que limpar todo o refeitório. Assim que terminou, todos os seus amigos já tinham ido para a cama, e ele tinha todos os chuveiros para si. No meio do seu banho, ele ouviu um barulho do lado de fora das instalações. Ele achou que podia ser seus amigos fazendo uma pegadinha. Então, ele terminou, juntou suas coisas e se preparou para caminhar pelos acampamentos, escuros como breu, até a cabana. Ele não conseguia ver praticamente nada, enquanto navegava pela floresta com uma pequena lanterna, que mal fornecia qualquer luz. Assim que ele chegou mais ou menos na metade do caminho, ele de repente ouviu um gemido arrepiante. E parecia que o barulho estava bem na sua frente. Aterrorizado, Nate largou a lanterna e correu na direção oposta. Mas como ele não conseguia enxergar nada, ele tropeçou e caiu em alguma coisa. Uma coisa gosmenta e muito molhada. Nate, horrorizado, ouviu quando a criatura soltou mais um gemido. Mas a seguir, ele foi recebido com lanternas e conselheiros preocupados, que também ouviram um gemido super sinistro. Quando as luzes brilharam sobre ele, Nate pôde ver que ele estava coberto por um líquido escuro e brilhante, em algum lugar entre o vermelho e o preto, que só poderia ser uma coisa. Os conselheiros trouxeram Nate de volta para as cabanas para se limpar, e na manhã seguinte, ele foi de volta para casa. Nate não falou nada sobre o incidente por muitos anos, até que um dia, um amigo lhe contou o que aconteceu depois que Nate deixou o acampamento. Aparentemente, nas noites restantes, o gemido de arrepiar a espinha continuou.
E enquanto procuravam na floresta onde Nate caiu, os conselheiros tropeçaram no que Nate havia caído. Era um cervo, só que a sua cabeça estava a alguns metros de distância do corpo. Assustador, né? Eventualmente, Nate optou por acreditar que era um leão da montanha, especialmente devido ao fato de que leões da montanha geralmente escondem suas mortes para mais tarde, sem mencionar os gemidos horríveis de que são capazes. Mas outros que ouviram sua história sugeriram que o Redditor pode ter encontrado o Wampus Cat, um monstro metade mulher, metade gato, que alguns dizem estar na floresta do leste do Tennessee. Mas se o Redditor encontrou um monstro híbrido mitológico assustador ou um puma velho comum, isso realmente não torna o seu encontro menos assustador. O que quer que fosse era claramente predatório. E Nate teve sorte de não acabar sendo sua próxima refeição. E você, acredita que esses contos relatados são reais? Ou você acha que as pessoas deixaram sua imaginação tomar conta? E aproveitando o assunto, você já teve um encontro horrível com um predador não identificado? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!